Olá pessoal, espero que estejam todos bem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de nós e que nós possamos refletir sobre a temática de hoje. O tema de hoje é um tema de união entre uma coisa e outra. Quando nós lemos o Evangelho, ele fala muito em compromisso, né? Em disciplina. Chico já escutou isso de Emmanuel quando começou a trabalhar na seara espírita. Então o título da temática de debate, para o debate, seria os compromissos dos trabalhadores de última hora, ou da última hora. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: quem são os trabalhadores de última hora, conforme estabelece o Cristo na parábola? Naquela época, os trabalhadores de última hora eram aqueles que começavam o trabalho. É a história da moeda, né? Que os últimos serão os primeiros serão os últimos. É uma união de ensinamentos. Os trabalhadores de última hora são todos aqueles que começaram a seguir a doutrina espírita, independente de tempo. Até porque é incongruente alguém se vangloriar e dizer: eu tenho 50 anos de doutrina espírita, eu tenho 30 anos de doutrina espírita. Às vezes uma pessoa tem um mês de doutrina espírita e dá um show de humildade, não é? Trabalha escondendo o que a mão direita faz da mão esquerda, é benevolente, conhece o perdão, estuda. Então, essa pergunta, né, sobre os compromissos dos trabalhadores de última hora, ou seja, nós que estamos ainda aprendendo a doutrina espírita, que não é fácil, não é? E não é tão simples dizer assim, não, eu reconheço a doutrina como uma religião, eu sei que existe vida após morte, eu acredito na espiritualidade, no livre-arbítrio, enfim, os vários conceitos e institutos que a codificação nos traz. Mas a pergunta, ela não tem somente um sentido de compromisso ou de trabalhador, não é? Porque a pergunta é o seguinte: o que é que está havendo com os trabalhadores de última hora? Porque nós estamos vendo as casas espíritas se esvaziarem. Muitos atribuem essa escassez de trabalhadores à pandemia. Eu até reconheço que, né, por conta de muitos trabalhadores, pela idade, pela existência de comorbidades, né, eu estou nesse rol, houve um certo afastamento, né? Mas também existem aqueles que permaneceram intactos, né? Fizeram lives, enfim, palestras, criaram grupos de estudo e assim, enfim, não deixaram a doutrina diminuir o seu ritmo, né, necessário. Mas o problema é que os compromissos assumidos, parece-me que de alguns tempos para cá, quando tanto se tratou antes do início da pandemia, vamos dizer mais ou menos em torno aí de fevereiro, março de 2020, e agora novamente, né, com essa possibilidade de retorno da pandemia, o descuido de muitos de nós, não é? Eu estou falando aqui sem máscara, né? Mas porque eu estou aqui numa espécie de estúdio, numa sala de reunião aqui do meu escritório, e aqui é hermeticamente fechado, vocês podem observar em cima, né? E eu estou aqui isolado, por isso que eu não preciso usar, né, a máscara. Mas, então, já não era, mesmo antes da pandemia, já se viu um certo desinteresse, não é? As casas espíritas estão diminuindo, nós estamos vendo os seus diretores pedindo, né, constantemente ajuda, inclusive ajuda para se trabalhar, não é? Entendeu?
Então, onde está esse compromisso? Tantas pessoas, né, que já passavam pela casa espírita por muito tempo, estão se afastando, e aí dizia eu, esse momento de complemento, né, dessa mudança que ainda vai demorar um pouco, eu já disse isso no vídeo anterior, de regeneração, ela está influenciando, né, porque nós estamos travando uma batalha muito difícil com as trevas, né? E para quem trabalha na doutrina espírita, né, que principalmente aqueles que têm mais facilidade de recepcionar as influências do outro lado, ao que parece, né, nós estamos abrindo uma valeta muito grande. Muitos companheiros estão se deixando levar pela acomodação, não é? Outros enveredaram pela política, não é? Utilizam a mídia, né, como um campo de batalha, esquecendo os compromissos que foram assumidos. E esses compromissos não só foram assumidos, não é, por conta de encontrar na doutrina espírita uma oportunidade de melhoramento, porque esse é um dos fundamentos dessa religião, mas por comodidade, né? Deixando-se influenciar. Não raro nós estamos vendo na casas espíritas, né? E aqui vai um conselho, né, para aquelas pessoas que insistam em evitar a influência que nos conduz ao cansaço, não é? Ao desânimo. Não, hoje eu não vou, né? Já fui a semana toda, ou melhor, semana toda seria um exagero, né? Mas fui o mês quase todo, hoje eu vou me dedicar a isso, aquilo, outro, enfim. Não estou dizendo que você efetivamente, ninguém exige nada da casa espírita, que você passe a semana toda trabalhando. Se você puder fazer, excelente, né? Quanto mais caridade na acepção de ajuda, né? A maior das virtudes, né? Seguida por tantas outras que nós já falamos, que o faça. Mas só puder ir uma vez, vá uma vez. Mas tente manter o quê? Uma continuidade. Porque, na verdade, não se consegue, em tese, né, desenvolver um equilíbrio espiritual para que se possa trabalhar numa casa espírita. Pode ser um passista, né? Você pode ter outros dons, a psicografia, a psicofonia, a materialização, enfim. Você pode ser um médio completo. Mas para chegar a esse ponto, né, é preciso o quê? Compromisso. E nós, quando começamos a sentir que nós estamos trocando esses compromissos por outros eventos, né? Não que você não possa ver sua vida, tá? Até porque todos nós temos, não é, a liberdade de escolher o que é melhor, ou, como querem alguns, o livre-arbítrio. O problema está que o esvaziamento, ele permanece, não é, numa crescente. Antigamente era uma decrescente, todo mundo queria estar numa mesa espírita, todo mundo queria estar, as palestras eram sempre lotadas, independente do tamanho, embora que eu já fiz palestra sem ter ninguém encarnado, a não ser o coordenador do dia, determinado centro, e não tinha nenhuma outra alma viva encarnada, exceto os desencarnados. E isso não diminuiu em nada. A palestra foi feita durante 1 hora. Até porque o ensinamento, entendeu? Ele é muito mais proveitoso, em alguns casos, para os que estão no alto, que estão ainda em desvalio, não é? Em dúvidas, ainda perdidos no estágio de desencarne, do que às vezes algumas pessoas que estão em palestra, mas estão pensando, né, quando terminar o passe ali, que vai para não sei aonde, etc. É bem verdade que essas características são inerentes ao ser humano, né? O que me traz com o vídeo
nesse sentido é a preocupação, né, da escassez que as casas estão tomando. E não só é uma ou duas casas, é o Brasil todo, talvez é o mundo todo, né? O receio desse retorno da pandemia, etc., né? Esse período em que nós passamos em bonança, né? Muita gente não retornou, né? Fica se implorando dia após dia para que se haja uma ajuda, seja ela financeira, mas o que está se precisando mesmo, na verdade, são de trabalhadores. Não é? Porque, repito, você pode ter a mediunidade que você tiver, mas se você não tiver, se você não conseguir realizar um estudo e, consequentemente, um desenvolvimento daquela mediunidade, você vai ter uma mediunidade desequilibrada. Quantas pessoas que nós já escutamos, né? Eu praticamente nunca vi, mas dá passividade no meio da rua, dá passividade em casa, fazendo um evangelho, não é? Então, o que é que acontece na verdade? Essa preocupação não é só uma preocupação minha, em especial. Ela é uma preocupação de todos aqueles que estão vendo não a escassez, né? Embora ela seja presente e seja das preocupações, mas a escassez de trabalhadores que estão se deixando, né, afastar definitivamente. A tendência é essa, da doutrina que escolheram. E por vezes, diante da mediunidade ou diante da ostensividade do caráter espiritual, não voltam mais, exceto quando a situação piora um pouco, aí volta, passa um tempo e tal. Por quê? Porque, na verdade, se nós formos observar, há uma certa repetição no ensino espírita. É preciso se inovar, sem se tornar piegas. Ou seja, o coitadinho, A doutrina espírita tem outra função. É uma função social, não é? Quando se lê o evangelho, que eu tanto falo, nós estamos aprendendo ou ouvindo um código de ética, um código moral. Você pode estar pensando aí, não, mas eu continuo na trincheira, né? Eu continuo pegando na charrua. Charrua, para quem não sabe, né? Um batedor. A terra está dura, né? Às vezes eu não vejo melhora. Ora, a doutrina espírita, eu costumo dizer, ela pode muito na ajuda, né? Principalmente espiritual, mas ela não pode tudo. Então, não ver resultados, não é? Tá? É a mesma coisa de não ter coragem de dar a outra face quando se é abatido em um lado. Então, o fato de você não ter resultados imediatos, né? Ou estar sendo influenciado, não é, por essa guerra entre o bem e o mal, vamos chamar assim, não é que vai torná-lo mais suscetível a se afastar da doutrina. E aqui eu não estou clamando, né, nem estou dizendo a ninguém que o que é que deve ser feito. Eu apenas estou alertando, porque nós estamos vendo o esvaziamento. E de pessoas, entendeu, que estão se deixando levar pelo canto da sereia. O canto da sereia, numa interpretação espiritual, seria o quê? A influência negativa daqueles irmãos que estão incomodados com a mudança de estágio do planeta Terra. Que, por incrível que pareça, nessa luta inglória, embora Deus, Pai Todo-Poderoso, não é? O governador do planeta Terra, Ismael, Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré e tantos outros, né? Bezerra de Menezes e por aí vai, André Luiz, Emmanuel. Esses personagens, né, de alto relevo espiritual não vão permitir, não é, que o mal prevaleça, porque se isso acontecesse, Deus seria punitivo. Nós já sabemos que isso não é.
O que nos falta, não é, é impor a nós mesmos, e aqui, não é, eu estou falando também, já que eu tratei da palavra caridade, e ultimamente eu venho tratando muito, porque nós estamos precisando exercer a caridade, não é, e as suas espécies, porque como se diz, sem caridade não há salvação, né? Nós precisamos unir todas as espécies de caridade. O que eu quero, o que eu desejo, né, como um tipo de alerta, é que você que me escuta, que é espírita, que é admirador da doutrina espírita, que frequenta, você é espiritualista, não é? Tente combater essa tentativa de desequilíbrio que as trevas, infelizmente, não é? Elas estão ou está, não é, impondo a cada um de nós. Eu já ouvi várias vezes, eu não fui porque me deu um desânimo, né? Eu trabalhei muito durante o dia, etc. Tudo isso é plausível, né? O corpo também precisa de divertimento, de descanso, né? De permanência com a família, etc. Mas fazer isso uma constante é o sinal que está havendo o início de uma obsessão. E uma obsessão, para quem é médio ou para quem é frequentador assíduo da casa espírita, independente da função que lá exerce, até porque dentro de uma casa espírita não existe maior ou menor, somos todos menores para levar o maior, que é Jesus Cristo. Todos nós somos enfermos, como dizia Chico Xavier, não é? Necessitados, como diz Divaldo Pereira Franco, não é? E às vezes essas necessidades, essas enfermidades, não na expressão de moléstia, ela nos faz vulneráveis. A palavra é essa, nós estamos vulneráveis. E ao que parece, nós estamos tendendo, entendeu, a aceitar de maneira muito cabisbaixa, né, sem relutância, não, ficar ali 2 horas, 1h30 numa palestra, e depois vai para uma mesa espírita e tal, e parece-me que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Coloque na sua cabeça que não é a mesma coisa. E se você está na casa espírita, conheceu, você escolheu estar numa casa espírita, ou ser espírita, enfim, ou está procurando entender os princípios da doutrina espírita, essa religião de amor, de fraternidade, de auxílio, tudo isso que você encontra numa casa espírita, se nós observarmos diretamente na feição do que a doutrina nos proporciona, nós poderemos entender que o nosso afastamento, às vezes até involuntário, dizia eu, é uma espécie de influência não muito adequada. E nós infelizmente, estamos deixando nos levar. E o outro problema que eu vejo, né, que pode ser resolvido com a feitura do Evangelho, não é? Uma consulta fraterna, não é? No centro espírita da sua preferência, a leitura de um livro, pode resolver esse nosso desequilíbrio, vamos dizer assim, não é? Tão próximo
de nos tirar de um campo de batalha que só nos vai fazer bem quando nós retornarmos à pátria espiritual. É bem verdade, não é, que alguns de nós, não é, já têm uma predisposição para ser instável. Começa bem e no meio do caminho vira rotina. Por quê? Porque só faz aquilo. Você não lê um livro, você não faz o evangelho, não é? A sua função é ir em determinado dia e participar de uma mediúnica. Pronto, terminou a mediúnica, tchau, vamos embora, acabou, já fiz a minha parte. Ótimo. Se durante os outros dias, meia hora, 1 hora, 2 horas, você pudesse ler um livro, indicar, fazer um videozinho pequeno aqui na internet, né, interpretando uma passagenzinha de um livro, indicar um livro, não é? Se você não tiver não for adepto das mídias, né? Indicar um livro para alguém, mandar uma mensagem para outro, né? Enfim, algo que possa tornar você, se não imune, não é, a esse desânimo na sua totalidade, mas pelo menos continuar na trincheira de luta. E aqui fica o conselho, né? As casas espíritas não vão fechar. A luta é longa, mas sempre haverá munição para que nós combatamos aqueles que não querem que o planeta dê um salto de qualidade, porque nós estamos vivendo a barbárie. Se nós pudéssemos enumerar aqui, que não seria adequado, o que está acontecendo no mundo espiritual e a influência que está ocorrendo no mundo carnal, é algo estarrecedor. É só ligar a televisão. Por exemplo, o ano praticamente acabou. Domingo começa a Copa do Mundo, não é? Enfim. E todos os pensamentos são voltados para ela. E é exatamente nesses momentos em que nós abrimos a guarda, e aqui vem aquela parábola, não é? A gente pode usar como exemplo. Nós estávamos, né? Uma grande parte, claro, protegendo a porta pequena, a porta estreita, mas com o passar do tempo, não é? Nós começamos a deixar que a porta fosse abrindo, e agora nós estamos protegendo a porta larga, e a porta larga a gente não consegue proteger toda, porque passa tudo. E as sugestões espirituais daqueles irmãos que não querem que nós continuemos nessa trilha é imensa. É imensa. Isso seja no período de vigília, né, quando você está acordado, no desdobramento, no sono, né? Há influências de todas as maneiras. E se nós continuarmos nessa letargia, né, nessa acomodação, nessa estagnação, nós vamos nos desviar diretamente. E aqui eu quero externar, porque já escutei isso de outras pessoas que professam outras religiões, né, que também nunca mais eu fui eu fui à missa, nunca mais eu fui ao culto, nunca mais eu fui a isso, aquilo, outro. Está me dando uma canseira, e às vezes eu chego cansado. É sempre assim, eu estou sempre cansado. É o primeiro estímulo, se você não tiver uma outra patologia, o primeiro estímulo é o cansaço, o desânimo. Observe você mesmo se não acontece isso. Eu costumo observar, quando estou nos centros que eu frequento, as pessoas que estão sempre lá. Porque nós temos vários tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que estão lá, mas não estão lá. Estão lá para dizer que estão, né? Mas ao sair
de uma casa espírita, ao sair de uma igreja, ao sair de um culto, etc., qualquer que seja a religião ou o culto que se adapte melhor, não é? Estão completamente alheios ao que foi pregado lá, né? É como diz aqui, Senhor, 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 não é? Querendo entrar, quando na verdade nada fez. Então, é necessário que você reflita. A doutrina espírita está precisando de reflexão, de leitura, repito, de interpretação. O fato de estar numa casa espírita, não é, participando dos trabalhos, qualquer que seja a sua função, porque na casa espírita, eu já falei aqui, não existe função melhor do que a outra, embora existam pessoas que, entendeu, se acham do direito de serem melhores do que outras pessoas. Uns pelo tempo, outros porque têm determinada mediunidade, não é? Outros porque entendem mais do que o outro, quando na verdade isso não importa. E eu já falei isso algumas vezes, né? Que às vezes a pessoa que está na entrada de uma casa espírita entregando a ficha tem muito mais bônus horas do que você que está dando passividade. Segue muito mais à risca, não é, as virtudes que a doutrina e outras religiões ensinam do que aqueles que estão, não é, apenas na autopromoção. E com esse começo da mídia, né, nós abrimos a guarda. Né? Você não pode ir fazer um trabalho na casa espírita, mas você pode passar 1, 2, 3 horas no computador falando no WhatsApp, falando no Instagram, não é? Enfim, mandando mensagem, mandando e-mail, nos bate-papos, etc. E olha que nós temos, né? Não estou dizendo que você não participe desses modos de interlocução, não é? Mas muita gente está se afastando do movimento espírita, do movimento católico, do movimento dos cultos, etc. E isso não é bom, não é? Porque nós abrimos a nossa guarda, que já não é tão forte nesse momento, né? É preciso estar muito bem preparado para entender que, e aqui eu falo pela doutrina que eu professo, que é a doutrina espírita, não quero fazer nenhum tipo de comentário a respeito das outras religiões. Nós estamos, em alguns casos, né, alguns colegas, etc., né, e até em palestras, perdendo essa guerra para o comodismo. Eu vejo pessoas que frequentavam a casa espírita, não é? Eram assíduos trabalhadores, não é? Enfim, companheiros de alegrias, de dores, etc. Hoje, não é? Completamente afastados, alguns em desalinho espiritual, não é? E observem que para esse afastamento, essa acomodação, a palavra que se dá é obsessão. Obsessão negativa, impulsionando você a ir para o caminho errado. Ao invés de entrar, sair. Ao invés de se dedicar, perder o ânimo. Ao invés de ajudar, se esquivar. Posso dizer aos senhores que em determinado momento comigo aconteceu, mas eu tentei. Você vê, quase toda semana agora eu estou fazendo um vídeo alertando alguma coisa, e eu não estou esperando que ninguém veja o vídeo. Para mim não interessa se ninguém escutá-lo, nem ver. Eu não tenho nenhuma pretensão para estar ganhando dinheiro ou fazendo
autopromoção com o que eu falo, que muitas vezes são intuições que vêm do alto. Quase toda sexta-feira agora eu estou fazendo um vídeo e estou colocando lá, né? Eu não me importo que fulano de tal tem 100 mil seguidores. Excelente. Eu espero que você tenha ajudado aquelas pessoas, não é? De alguma maneira. Se você tem 100 mil, é porque alguma coisa você está fazendo que presta. Ou não, ou fazendo alguma coisa que não presta. Não é? Porque o não presta, no momento que nós estamos vivendo, ele está sobrepondo ao que presta. Não é? É muito bom se fazer de bom. O difícil é demonstrar que é bom. É muito fácil dizer que faz o bem, que pratica o bem, e não provar primeiro que você aprendeu a fazer o bem para fazer o bem ao outro. E nós estamos, dizia eu, que nós estamos ficando estagnados. Você vê, hoje em dia, não é? Às vezes até para encontrar palestrante, tá difícil. Está se tentando ensinar aquelas pessoas que têm o bom ânimo, né? Tenhamos, como diz o Evangelho, tenhamos bom ânimo, ou seja, vontade para aprender. Porque há uma certa, do mesmo jeito que está havendo essa estagnação, não é? Para alguns está havendo o quê? Uma tentativa de autopromoção. Eu já sei muita coisa sobre a doutrina, já sei muita coisa sobre isso, sobre aquilo outro, sobre a religião tal, então eu vou sacudir no mundo, na mídia, para que haja seguidores, etc, etc. Nada contra isso. Mas desde que, efetivamente, você esteja praticando o ensino. E não é? A autoelevação, a autoestima, não é? Ser conhecido é a consequência lógica. Você está transmitindo para o mundo através da internet. Alguém pode ir lá no Catar, onde vai haver a Copa, né? Em Doha. Alguém pode ver um vídeo seu e você ajudar. Mas a ajuda maior em relação, tratando-se de doutrina espírita, né? Não é só os encarnados, é o desencarnado também, que são 3 vezes e meia a mais do que nós, e que uma grande maioria está ainda perdido nos próprios pensamentos para saber onde está. E outra coisa, é bom pensar que quando se começa a se afastar de uma casa espírita, não é? Aparenta-se às vezes que os problemas estão sendo resolvidos. Não, eles estão apenas sendo prorrogados. Porque quando menos espera, quando vem com força. Porque a mesma intenção que impulsiona você para fora de uma casa espírita ou para fora da caridade, independente da religião que você professa, é a mesma que também lhe prejudica. Porque se fosse uma força boa, um fluido bom, ele estaria lhe mantendo. É por isso que nós temos que pedir muito aos irmãos espirituais que nos protegem, aos nossos guias, não é? Também conhecidos como anjos da guarda, ao mais alto, né? Uma oração simples e sincera, porque uma oração não precisa nem ser pronunciada, basta fechar os olhos, nem fechando os olhos, apenas invocando o pensamento, porque a prece é o contato elétrico-magnético entre o plano carnal e espiritual. Então, meus irmãos, não se deixem levar, não é, por esse desânimo. Não acho que é coisa passageira. Essa semana agora a pessoa disse, eu encontrei com a pessoa na rua, mas rapaz, como vai? Tudo bem? Nós estamos sentindo falta de você no centro e tal. Rapaz, porque eu arrumei aí um trabalho. Eu digo, que coisa boa, rapaz, mas não tem nem um diazinho assim que possa ir lá nos visitar, pelo menos fazer uma palestrazinha, né? Ou então participar. Será que você não está precisando fazer um atendimento fraterno, né?
faz tanto tempo que você era tão assíduo lá, sempre estava conosco, né? E em outros locais também, e infelizmente você sumiu. E a pessoa disse a mim, eu vou aparecer, eu vou tentar aparecer. Aí eu disse, tá certo, tá ótimo. Foi demais agora. Bom, eu digo, olha, eu costumo dizer que a casa espírita, não é? Esse cenário de auxílio, ela não tem portas. Materialmente falando, existem, né? Mas, espiritualmente falando, ela tem esperanças, não é? Para aqueles que assim pensam, né? E assim permanecem, né? Bom, já faz um certo tempo, né, que eu encontrei essa pessoa e até hoje ela não apareceu, né? E de quando em vez eu coloco o nome dela no livro de preces, né? E muita gente algumas pessoas já me perguntaram, eu posso colocar o meu nome no livro de preces? Gente, por que não? Você está na carne, você é um espírito, você é um trabalhador, por que não? Se alguém não coloca, você não coloca, alguém coloca, qual é a diferença? Quem estiver em aflição, né, que vá em direção do Cristo. Ou esqueceram, quem dá um passo em direção ao Cristo, ele dá 2.000 na sua direção. Ou esqueceram também, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ou seja, ele reconhece todos nós pelo nome, pelos sentimentos, e é só nós invocarmos isso. O que nós não podemos é deixar que nós nos esvaziemos do amor do Cristo, que a doutrina tanto prega. E às vezes por capricho, porque o afastamento, não é? Esse cansaço, às vezes é por capricho. Hoje eu não vou não, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Quero repetir mais uma vez. Não estou dizendo que você viva, não é? Um apanágio, não é? Uma prisão dentro de uma casa espírita. Não. Faça a sua parte. Se você só pode ir uma vez, vá uma vez. Pode ir mais de uma, tá muito bem. Pode ir a semana toda, se puder, não é? Porque sempre haverá trabalho. E se você já estava na casa espírita, é porque em determinado momento aquele velho ditado foi dito a você, de uma maneira ou de outra. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Aí para chegar no trabalho é muito mais demorado. Agora para sair dele é uma rapidez. É como gastar dinheiro, né? Para conseguir dar trabalho. Agora para gastar basta ir ali para comprar uma roupa num shopping, em algum lugar tal. É mais ou menos assim o que se nos apresenta hoje, não é? Esse desânimo espiritual que está causando espanto a tantas pessoas. Porque as forças que estão se degladiando, não é? Elas são difíceis. Quantos irmãos que chegam numa reunião mediúnica, né? Com ataques grandiosos, enfim. O maior problema, talvez, né, seja que nós estamos nos acostumando a nos acostumar em receber intuições para que nós nos afastemos dos afazeres espirituais. Corpo são, mente sã. Mente sã, possivelmente o corpo são. Se o corpo não tiver sã, pelo menos a mente está, ou seja, o espírito está em paz. Porque quem nos está tentando tirar do convívio espiritual, nos está dando um ato de engano. Porque agora estamos assim, os espíritos, de um modo geral, estão sofrendo muitos ataques, né? Acontecendo uma série de problemas em casa, e não sei o que, e é um doente, e perde um ônibus, enfim. Aí você se afasta, aí começa a melhorar, passa um tempo bom, né? Tá vendo? Tem gente que ainda vai dizer, é porque eu estava indo para ali, não é?
estavam me levando, eu não queria ir. Mas depois vem o pagamento. Ou seja, para o vício, a primeira dose, a primeira parte é gratuita. As demais são pagas. E esse pagamento, meus irmãos, vai custar muito caro. Porque a doutrina espírita carrega, repito, é a quarta vez que eu falo, carrega a caridade como escudo. E a caridade envolve a ajuda, não é? Ajuda a nós mesmos, aos outros. E se nós não tivermos cuidado, nós que já somos enfermos e necessitados em várias áreas, não existe bom, não é? Existe em melhoramento, nós estamos em melhoramento. E já pensou se a gente para o estudo, né? É como alguém está aprendendo o abecedário, né? Começou o A, B, mas o nome dele começa com F, aí ele não consegue fazer o F, porque ele só sabe o A e B. É quando você para retomar, não é? É uma série de dores, não é? É por isso que a maioria das pessoas vão à casa espírita pela dor e sai achando, não é? Sai mesmo sabendo que ali deveriam agradecer pelo amor. Aí voltam novamente pela dor. Então são essas as minhas preocupações e inquietações nesse momento de tanta instabilidade em que passa o planeta Terra, em especial, e o mundo como um todo, não é? As galáxias, outros planetas, etc. Então a gente precisa resistir, precisa retomar os compromissos assumidos, não é? Como trabalhadores da última hora, não interessa, da última, da primeira, mas temos que voltar, temos que dar um jeito para voltar, né? E aqui fica a sugestão de sempre, né? Que nós possamos fazer o Evangelho no nosso lar. Pode até não parecer, mas ele ajuda. Ele ajuda. Que Deus nos abençoe, que os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, nos incentivem, nos impulsionem, que os bons espíritos que nos acompanhem afastem de nós as influências negativas de irmãos que estão enfermos. Leve toda a maldade que possa vir em nossa direção e nos permaneça intactos na seara do bem e tentando fazer o melhor. Não é a quantidade que se mede na doutrina espírita, é a qualidade, é a disciplina, é a continuidade. Enfim, por tudo isso, faça um esforço para não deixar que essa oportunidade ela lhe seja retirada por uma falsa sensação de que o seu problema não está no fato de ir para a casa espírita. O seu problema está em sair de lá. Muita paz e até o próximo encontro.